Mas Mateus 13:10 tem uma passagem que ela é tão incrível, e às vezes a gente lê ela e não dá a real atenção ou valor do que está sendo expresso aqui. Mateus 13:10 diz que os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam: Senhor, por que fala através de parábolas? Então Jesus responde: porque a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Irmão, olha para mim. Às vezes a gente se frustra porque algumas pessoas não conseguem compreender o que a gente está compreendendo, não conseguem ver o que a gente está vendo, não conseguem crer no que a gente está crendo. Mas a verdade é que ao homem natural não foi dado acesso a discernir daquilo que é espiritual. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne as coisas espirituais. Deus te deu acesso a revelações, Deus te deu acesso a entendimento, Deus te deu acesso a promessas, Deus te deu acesso ao coração dele. Você já parou para pensar que quando a Bíblia diz que João recostava a cabeça no peito de Jesus e ouvia as batidas do coração dele, o que a Bíblia está dizendo, em outras palavras, é que João teve tanta intimidade e acesso que ele ouvia as batidas do coração de Deus. Irmão, tem muita gente reclamando que Deus não fala, que Deus não responde, mas na verdade a gente pode estar vivendo uma falta de sintonia. Não é Deus que parou de falar, é a gente que não está recostando a cabeça no peito dele, porque Deus continua te dando acesso. Pastor, mas eu errei semana passada. O sangue continua te dando acesso. Se você se arrepender e confessar os seus pecados, não há nada que te impeça de ter acesso à presença de Deus. Não é sobre a sua performance atual, é sobre a performance final de Jesus. Não é sobre o que eu fiz essa semana, é sobre o que Jesus fez há 2000 anos atrás. Não é porque nessa semana eu estou me sentindo bom, é porque durante toda a eternidade passada, durante o presente e toda a eternidade futura, Deus continua sendo bom. Alguém pode, pelo amor de Deus, declarar isso? Diga: eu creio que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga: e pela aliança feita pelo sangue de Jesus, eu tenho acesso. Diga: eu tenho revelação, entendimento, compreensão. Diga: e não há nada, nenhum ruído, nenhuma palavra contrária, nenhuma opinião de homens que vai tirar o meu foco daquilo que o Senhor já me revelou. Se Deus disse que vai acontecer, diga: já aconteceu. Se Deus disse que vai cumprir, diga: nos céus já se cumpriu. Você crê nisso? Diga amém. A palavra de Deus fala sobre acesso. João 15:15. Eu já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Efésios 1:17. Eu peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. E eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E eu vou finalizar, e a última característica da aliança que eu quero compartilhar com você. Alguém recebeu algo de Deus aqui nessa manhã? É que a aliança de Deus é eterna. Fala comigo: a aliança de Deus é eterna. Todas as coisas podem passar, diz o Senhor, mas as minhas palavras não passarão. Governos passam, pastores passam, igrejas passam, ministérios passam, crises passam, tempestades passam, gigantes passam, mas a aliança que Deus fez com a criação é eterna. Você pode até escolher não usufruir dela, mas isso não faz com que ela não exista. Você pode até fingir que não acredita nela, mas isso não faz com que ela deixe de ser poderosa. A pergunta não é se a aliança de Deus é verdadeira, está disponível. A pergunta é se você quer fazer parte dela.
Todas as vezes que pregamos sobre redenção, salvação, Jesus, juízo, justiça, a palavra só vai dar 2 caminhos. Irmão, olha para mim. Todas as vezes que a gente fala sobre Deus e a sua justiça, sobre Jesus e o poder do seu sangue, você só tem 2 caminhos: ou salvação ou juízo. A aliança de Deus é eterna. Gerações passaram, gerações vão passar, ministérios passaram, novos ministérios vão passar, mas se você crer e confessar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua história, essa aliança é eterna. Existe algo tão poderoso que a gente faz numa cerimônia de casamento. Quando a gente está finalizando ela, o louvor pode subir, eu estou finalizando. Quando a gente está finalizando uma cerimônia de casamento, é comum a gente finalizar os votos dizendo: olha, eu, diante dos homens, das testemunhas, como ministro do Evangelho, declaro vocês marido e mulher. E essa declaração é feita até que a morte os separe. Mas sabe o que é glorioso no Evangelho? A morte para a gente é separação, mas no Evangelho a morte aponta para a reaproximação. Naquela cruz, eu creio que o que Jesus fez para nós é quase como se fosse um voto de casamento. Ele está dizendo: eu prometo amar você, me entregar por você, eu prometo cuidar de você, proteger você, eu prometo ser um com você, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É como se Jesus dissesse: eu prometo estar com você, dentro de você, ao teu redor, guardar a tua entrada e a tua saída, até que a morte nos aproxime. O Evangelho, irmão, não fala a respeito de uma vida que começa depois da morte. O Evangelho fala a respeito de uma vida que começa depois dessa decisão. Você não vai começar a viver a vida eterna depois que morre. Você começa a viver uma vida eterna com Jesus a partir de hoje. Tem gente que vai nascer de novo hoje. Tem gente que vai encontrar salvação hoje. Tem gente que vai nascer de novo para uma aliança eterna hoje. Alguém crê nisso? Diga: eu creio que a aliança que Deus tem para mim, diga, ela não passa, não é vulnerável, não é frágil, ela é inabalável. Diga: eu estou debaixo de uma aliança de vida eterna.